Olá, crianças, bom dia. Vamos então começar a nossa semana, né? Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, e na nossa rotina, como havia falado, hoje vocês vão receber as orientações para fazer a AP de português, ok? Então, peguem a provinha, né? Tem lá a de matemática que vocês já fizeram a semana passada, na sexta-feira, e hoje vocês vão fazer a de língua portuguesa, ok? Aí o objetivo, que é acompanhar o desenvolvimento do currículo de forma contínua, identificando habilidades que os estudantes mais dominam ou necessitam de apoio pedagógico, tá? Lembrando que vocês têm que fazer o cabeçalho no caderninho de vocês, colocando a data de hoje e o que é que vocês teriam que fazer hoje, né? Então, nosso recadinho, né? Escolha um cantinho bem agradável em sua casa para realizar a sua avaliação. Tenha ao seu alcance um lápis e uma borracha. Leia com atenção os textos de apoio. E hoje é português, tem bastante texto para vocês lerem, tá bom? Responda às questões quando tiver certeza, tá? Pensam, reflitam, leiam novamente quantas vezes for preciso para depois responder. Aí a capa, né, da provinha de português. Então, vocês vão colocar lá na turma quarto ano C, a data de hoje, dia 16/11 de 2020. O nome da escola, e-mail professor Ted Teixeira e o nome de vocês, ok? E aí o gabarito das questões que vocês terão que preencher. Então, a primeira questão, aliás, a primeira, a segunda, a terceira questão é baseada neste texto, A Cumbuca de Ouro, tá? Então, vocês vão ler o texto todo, né? Entender e depois vocês, baseado nesse texto, vai responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Olha só. A questão 1 pede assim: de acordo com o texto, assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro, um saco de ouro, um lindo presente ou um grande negócio? Então, tem que ler lá, né? Exatamente quando a cumbuca caiu no chão, no que as vespas transformaram, tá? Questão 2. O objetivo do texto é contar a história de uma cumbuca de ouro, instruir como cuidar de uma cumbuca de ouro, informar sobre a vida de um rico e de um pobre, ou divulgar a descoberta de uma cumbuca de ouro. Então, atenção, né? O que o texto, né, tem como objetivo? Então, você vai ler direitinho lá e prestar atenção. É contar, é instruir, é informar ou é divulgar, tá? Então, tem que prestar atenção nessas palavrinhas. A questão 3. No texto, a expressão utilizada no primeiro parágrafo, viviam turrando, pode ser substituída por viviam brigando, viviam dialogando, viviam trabalhando ou viviam conversando? O que será turrando, né? Então, aí é para se pensar. Leia direitinho lá para vocês tentarem, pelo contexto, entender o que significa viviam turrando. Para responder as questões 4, 5 e 6, vocês né? Teriam não, tem que ler esse texto. Atim, você sabe por que espirramos? Então, olha lá, por Paula Renata Fontoura. Então, essa Paula Renata escreveu aí o texto explicando, né, por que espirramos, tá? Então, leia o texto direitinho e aí vai na questão 4, 5 e 6 para responder. A questão 4 pergunta assim:
Ao analisar a questão 7, 8, 9, 10, vocês vão responder de acordo com esse textinho aí. Ele não tem título, mas ele diz assim: prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia, muito mais espaçosas que as bolsas comuns. Então, esse texto ele vai falar sobre as mochilas, tá? A Pro não vai ler porque vocês têm que ler, vocês têm que ter habilidade leitora, tá? Então, questão 7. Qual é o assunto desse texto? A origem da mochila, a utilidade das bolsas, a atividade de caça do homem ou a experiência do alpinista Dick Cat? Do que esse texto aí está falando? Que assunto que é? Questão 8. De acordo com esse texto, nos Estados Unidos e na Alemanha, as mochilas passaram a ser usadas para transportar o notebook, levar material de alpinismo, guardar animais capturados, carregar estoques militares. Questão 9. Esse texto foi escrito para ensinar uma tarefa, dar uma informação, anunciar um produto ou descrever uma atividade. Então, olha só, tem que prestar atenção, né? Esse texto foi escrito para quê? Questão 10. A palavra elas, em destaque no texto, se refere a caça, bolsas, teorias ou mochilas. Então, ó, o elas está bem aqui, ó, tá vendo? Esse elas aqui, ele está se referindo a quê? A caça, a bolsa ou teorias ou a mochilas? Tá bem facinho, tá? O próximo texto é para vocês responderem as questões 11 e 12. A incapacidade de ser verdadeiro. Então, vocês vão ler esse textinho, que é a capacidade de ser verdadeiro, né? A incapacidade de ser verdadeiro, e depois vem aqui. Quem colocou Paulo de castigo? Sua Cia Eupídia, a mãe de Paulo, o doutor Epaminondas ou dois dragões da independência? Então, vai ler o texto lá e vai ver. Quem colocou o Paulo de castigo? Questão 12. As personagens desta história são Paulo, Cia Eupídia e o doutor Epaminondas. Paulo, a mãe de Paulo e o doutor Epaminondas. Cia Eupídia, Dona Coló e o doutor Epaminondas. Paulo, Dona Coló e os dois dragões da independência. Então, olhem bem, vocês vão, né, ver lá no texto os personagens que aparecem. E aí vocês vão achar alternativas. Questão 13. Leia o texto e responda a questão. Então, aqui, ó, é um conteúdo que nós já estudamos. Lembra lá no nosso ler e escrever? Marta, ao brincar de formar palavras, cometeu alguns erros. Observe a formação das palavras e encontre os erros cometidos por Marta. Então, ó, chinês mais esa é igual a chinesa. Finlandês mais esa é igual finlandesa. Português mais esa é igual a portuguesa. Holandês mais esa é igual a holandesa. Japonês mais esa é igual a japonesa. E polonês mais esa é igual a polonesa. Então, olha só, tem alguns errinhos aqui, tá? Tem esa com S e tem esa com Z. Qual dessas palavras aqui que estão escritas errada? Vocês vão achar e vão escrever aqui embaixo, tá? Leia o texto e responda à questão. Paulo está jogando com Ricardo um jogo da velha, baseado nas regras ortográficas que aprendeu em sua escola.
Cada um deles tem uma cartela. Paulo deve escrever 3 palavras que terminem com ESA, com Z. E Ricardo com ESA, com S. Paulo fez a primeira jogada e acertou. Porém, Ricardo cometeu erros. Então, ó, Paulo escreveu certinho. Certeza é com Z, beleza é com Z, esperteza é com Z. O Ricardo escreveu impureza, lerdeza e baronesa. Então, o que está errado aqui na do Ricardo, tá? Pensem bem e aí vocês vão achar quais são os erros do Ricardo. Ricardo errou as seguintes palavras: impureza e lerdeza, baronesa e lerdeza, baronesa e lerdeza, impureza, lerdeza e baronesa. Quais destas ele errou, tá? Só assinalar. Volta lá, né, no quadrinho do Ricardo e depois vocês vêm aqui assinar a alternativa correta. Na questão 15, leia o texto e responda as questões. Então, ó, Gruta da Comadre Onça. Então, é uma fábula, vocês vão ler, entender e depois vocês vão responder. O jabuti não entrou na toca da onça, pois ele sentiu medo? Ele precisava ir à igreja? Ele teve compaixão da onça? Ou ele percebeu a real intenção da onça? Então, de acordo com o texto, né, com a leitura da fábula aqui, vocês vão assinalar qual é a resposta certa. Por que que o jabuti não entrou na toca da onça? E a questão 16. Mais um textinho, né, pequenininho. Leia o texto e responda a questão. Tarefa difícil, tá? Então, vocês vão ler e aqui vocês não têm X para marcar, porque vocês vão ter que escrever, né? Por que o jovem não conseguiu tirar o leite da malhada? Então, olha só. Fala aqui, por que que ele não tirou o leite da malhada? É uma piadinha, tá? Vocês vão ler o textinho, vocês vão entender que é uma piadinha. Então, vocês vão colocar aqui a resposta correta, ok? Então, vocês vão fazer até a questão 16, né? O trabalho de produção ainda não vão fazer, porque a prova vai dar as orientações amanhã. E aí, vocês terminam a provinha de português, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa provinha, façam direitinho, tá? E até amanhã.